Amém, amém. Boa noite, igreja querida. Boa noite, você que está em casa conosco, sintonizado aí. Que Deus nos abençoe. Hoje nós estamos mais uma vez na campanha Os Olhos da Fé. Iniciamos terça-feira passada e todo mês de agosto nós estaremos ministrando sobre a fé, sobre ter os olhos da fé. Os seus olhos são olhos de fé? São? Rebeca, teu olho é olho de fé? Bel, Vane, vocês têm olhos de fé? Olhos de fé é justamente o olhar que consegue ver aquilo que o olhar natural não consegue enxergar. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem isso, ele fala assim, que aqueles que são naturais, eles não conseguem discernir as coisas espirituais. Mas aqueles que são espirituais, eles discernem, eles têm uma sensibilidade. Discernimento é ter sensibilidade espiritual, é enxergar, é ver, é olhar aquilo que não consegue ser visto apenas no olhar natural. Eu gostaria que você abrisse a palavra hoje, a sua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo do 2 ao 5, para a gente iniciar a nossa leitura. A palavra do Senhor, ela diz assim, está projetado ali também, obrigado. A palavra do Senhor diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela prática da fé, com o qual receberam a palavra? Incline a sua cabeça nesse momento. Senhor, na autoridade do teu santo e bendito nome, Senhor, nós nos colocamos diante da tua santa e preciosa palavra. Palavra que é como espada de dois gumes, Senhor, que penetra até o nosso íntimo e separa o que é certo e o que é errado, Senhor. Apto, Pai amado, para nos fazer cada vez mais homens e mulheres aperfeiçoados diante do Senhor. E nessa noite nós te pedimos, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que a tua palavra de instrução, para a tua palavra de esperança, para a tua palavra de sabedoria venha nos direcionar e que possamos entrar em um novo nível de entendimento da fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Olha só quantos questionamentos o apóstolo Paulo fez, não é? Você conseguiu responder algum desses aí? Ele fez várias perguntas. A primeira pergunta que ele fez é: eu gostaria de saber apenas, ele fala assim, eu gostaria de saber apenas uma coisa, né? Mas ele pergunta várias coisas. Então ele fala assim: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Você já se fez essa pergunta? O que gerou, né? O que fez com que a gente começasse a receber, a gente começasse a colocar em movimento? Foi a prática da lei ou foi o Espírito de Deus movendo em nós? Primeira pergunta que ele quer saber de nós é isso: como que nós temos movimentado a fé nas nossas vidas? Será que a gente está no modelo arcaico? Será que a gente está, preso ao passado, de tudo aquilo que já foi vivido antes de conhecermos a verdade do Evangelho? Será que a nossa prática de fé, ela está... A gente esqueceu de fazer uma atualização dos nossos conhecimentos depois que nós conhecemos, depois que nós vivenciamos, depois que a gente entendeu as verdades do Senhor. E ele conclui esses questionamentos e ele fala assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito, o que opera maravilhas em nós. E hoje a palavra que eu quero ministrar é justamente isso, né? A pregação da fé, ela libera o Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. O manifestar a fé, o verbalizar a fé, ele traz um mover espiritual através do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas.
desenvolver a fé cada vez mais com certeza, com fé, com clamor, com intensidade, isso gera uma atmosfera tão grande nas nossas vidas, que faz com que a gente concretize, faz com que a nossa fé, ela não seja uma fé apenas de crença. Existe uma diferença entre crença, esperança e fé. Fé é convicção. Fé é certeza. Fé é não ter dúvida. Nós precisamos chegar a esse nível de fé. O apóstolo Paulo, não me recordo onde, mas ele fala de uma fé operosa. A operosidade da sua fé. Depois vocês procurem. Eu não vou chutar aqui, senão eu vou... Não sou bom de memória nesse tanto. Então, depois procure isso, a operosidade da vossa fé. O que é operosidade? É ação, é uma fé concreta, é uma fé de movimento. E ele fala disso, que nós temos que buscar essa fé operosa, a fé que faz as coisas acontecerem. Não só uma fé pura e simplesmente ideológica. Porque e aqui a palavra do Senhor está falando justamente isso, que a fé, ela gera, que o Espírito, ele venha concretizar aquilo que nós tanto buscamos. Por isso que você está num culto de fé hoje, por isso que você está num culto de fé e de milagres, por isso que você está insistentemente movendo os céus através da tua campanha. E ele fala da palavra lançada, da palavra gerada, da convicção no coração sendo colocado para o universo, né? Como o bispo Rodovalho fala, tanto da física quântica, daquele colapsar, né? Ele fala que a fé, ela colapsa de tal ponto quando a fé ela encontra o altar de Deus. Quando a fé ela encontra um mover espiritual de tal forma que ele entra numa atmosfera de realização, de concretização. E nós precisamos entender isso. Ele fala assim, pela fé com qual receberam da palavra. Vocês têm recebido da palavra para gerar fé na tua vida? A palavra do Senhor, em Hebreus, ele diz que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, essa fé, que ela é movimentada pelo ouvir, e ela é externalizada, ela é o nascedouro da fé, é o que a gente ouve. O nascedouro da fé é o que vem pelos nossos ouvidos, ele vem sendo impregnado no nosso coração, e aquilo ali vai começando a gerar, igual o bispo falou assim, ó, a oração, Jesus, ele falou na Santa Ceia, Jesus ele veio falando de oração. Ele vem ensinando o povo a falar de oração. Só lá mais da frente que ele falou de fé. Porque é difícil você entender de fé se nós não tivermos intimidade com Deus. É difícil a gente exercer uma fé nos moldes que a Bíblia nos ensina, se nós não tivermos o coração intenso e alicerçado com intimidade com Deus. Então, primeiro Jesus ele veio falando de quê? De oração, ore sem cessar, ore, busque a Deus. E lá na frente ele vem falar de fé. E aí ele fala assim, agora exerça a tua fé. Por isso que ele fala assim, ó, se você tiver fé como um grão de mostarda, o que acontece? Você dará a ordem a esse monte, e esse monte mudará de lugar. Isso é um nível acima, não é só o exercício da oração, mas é um exercício da oração com fé, o exercício da oração com intensidade, o exercício da oração com convicção, e é isso que nós temos que buscar cada dia mais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, se a gente não buscar ela com essa intensidade toda, ela se torna apenas uma palavra. Eu não estou querendo menosprezar a palavra de Deus, eu estou só te mostrando que se eu pegar e ler a palavra de Deus, e eu não colocar intensidade, não colocar energia, não colocar em convicção, ela só se torna fatos históricos, ela só se torna ideologias, filosofias. Mas quando eu pego essa palavra e eu trago para a minha vida, e eu começo a gerar fé, isso tem um poder transformador na minha vida, e eu tenho certeza que na sua também. Eu não sei você, mas antes de eu me converter, lá na casa da minha mãe, sempre tinha uma Bíblia lá, ela aberta lá no Salmo 91, lá na casa dela, e aquela poeirinha ali, ninguém pegava para ler, ninguém. Muitos lares nossos, né,
tinha essa tradição, era um costume. E ali ela não tinha movimento para trazer transformação nenhuma. Às vezes a leitura ali, ela até instrui. Ela traz a instrução, mas ela não traz transformação. Ela traz até um entendimento de alguns fatos históricos, ela traz alguns princípios filosóficos ali, de moralidade, de conduta, mas ela não traz transformação dentro do teu ser. Sabe por quê? Porque o que traz transformação dentro do teu ser é você ter convicção, é você acreditar que aquilo ali pode mudar toda a tua vida. Uma vez eu escutei uma palavra que diz assim: sem convicção não tem transformação. Se você sair da tua casa numa terça-feira à noite, 8 horas da noite, depois de um dia de trabalho cansativo, que eu tenho certeza que ninguém ficou lá no trabalho de perna pro ar, ficou? Tirando o João, que é a vida mansa. Ah não, tem o Hansley também, é a vida mansa. Todos cansados, exaustos. Se você não tiver convicção que Deus ele vai realizar o teu milagre, desculpa, meu irmão, você precisa rever os teus conceitos. Para que você possa vir para um culto de fé, para que você possa vir e movimentar esse ambiente aqui, para que seja concretizado na tua vida, você tem que gerar essa convicção dentro de você. E eu quero te mostrar uma história, porque nós hoje estamos aqui justamente isso, para gerar transformação. A palavra de Deus, ela vai instruir, a palavra de Deus, ela vai nos orientar, a palavra de Deus, ela vai, nos corrigir, mas acima de tudo, ela vai trazer transformação, para que a gente possa ser transformado segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós temos capacidade de cada vez mais, cada vez que nós estivermos intensos, íntegros na palavra do Senhor, na presença do Senhor, Deus vai nos trazendo uma nova realidade, um novo transformar sobre as nossas vidas. E eu quero refletir com você aqui hoje, te trazer um exemplo de Elias. Elias foi um homem muito usado por Deus. Mas olha só, e abre aí a Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 17. Elias, ele foi um profeta levantado na pior época de Israel. Era a época de Acabe. O pai de Acabe foi um homem muito perverso, um homem muito ruim. E a Bíblia fala que Acabe, ele fez coisas piores do que todos os outros que o sucederam. Então veio uma sucessão de homens maus, de reis maus, de pessoas ruins que denegriram o coração, afastaram o coração do povo de Israel. E o povo de Israel era aquele povo que tinha o selo da promessa. E eles começaram a cultuar outros deuses, eles começaram a idolatrar, eles começaram a se esfriar na fé, gerando apostasia. Então aquilo ali gerou uma cultura totalmente diversa daquilo que Deus esperava para aquele povo. E em determinado momento, Deus vai lá e levanta Elias. E diz: Elias, o teu papel é mudar e transformar a história dessa nação. E aí imagine você, toda uma geração, toda uma nação idólatra, e um rei malvado, perverso, e Elias ali naquela situação. Se não tiver convicção, Elias vai mudar aquela história? Você acha que tem condição de mudar uma história dessa? Joed, você tinha coragem de enfrentar Acabe e mudar aquela história? Se não tivesse uma convicção no teu coração? E a gente vai ver aqui na história justamente isso, que Elias, ele chega para Acabe, esse reizão aí, perverso, e olha só o que ele fala no versículo 1. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias, ele se levanta contra Acabe e ele profetiza, ele fala assim: ó, esse povo ele está tão incrédulo, esse povo está tão distante do Senhor, que nós
essa terra ela vai viver o maior tempo de escassez, o maior tempo de pobreza. E ele fala assim, ó, tão certo como o meu Senhor vive. Ele profetiza em nome do Senhor Jesus. Ele fala assim, ó, se vocês não se converterem, se vocês não voltarem à prática do primeiro amor, a adorar ao Senhor, a deixar os balaíns, ao culto a Baal, vocês vão viver o pior tempo dessa história. E Acabe, ele ficou furioso. Acabe, ele não recebeu isso com tranquilidade. Acabe, ele falou assim, quem é esse profetinha de Araque que pensa que pode afrontar a minha autoridade? E aí começou uma perseguição contra Elias. Mas o que eu quero te dizer é que o que gerou essa convicção no coração de Elias? O que gerou e tem que ser gerado no nosso coração, na nossa vida, para que a gente tenha tamanha convicção para declarar, para enfrentar as nossas adversidades? Elias, ele não profetizou isso para que o povo vivesse na escassez, mas foi o próprio Deus que gerou essa ousadia santa nele, para que ele pudesse trazer uma advertência, para que ele pudesse trazer aquele povo justamente a centralidade do Senhor. E aqui eu quero refletir com você 3 princípios chaves que vai mostrar por que Elias ele foi tão ousado, por que Elias ele exerceu a fé assim, por que Elias ele foi um homem tão cheio de fé, cheio de convicção. A primeira situação é que ele tinha certeza da realidade de Deus. Muitos momentos da nossa vida, a gente precisa reafirmar essa convicção. Muitos momentos da nossa vida, a gente precisa trazer a memória para a gente, para mim, pastor, para você. Todos nós temos que reafirmar a realidade de Deus, que Deus, Ele não é uma figura, Deus é um Deus de respostas. Deus é um Deus de intimidade, de convicção, de certeza. E a nossa fé ela tem que estar alicerçada nisso. Por isso que ele falou lá, ele inicia falando assim, ó, tão certo como vive o Senhor. Ele inicia falando isso, ele fala assim, ó, o meu Deus, ele vive, o meu Deus, ele é real, o meu Deus, ele é de resposta. Então, por isso que eu estufo o peito aqui diante de Acabe, e fala, e afronta a autoridade dele. Por quê? Porque eu tenho um Deus vivo. O Deus que você crê, ele é um Deus vivo? O Deus que você serve é um Deus de resposta? O Deus que você se prostra diante do Senhor é um Deus que sabe o seu nome? A própria palavra do Senhor fala assim, pode uma mãe esquecer o seu filho, mas eu, o Senhor, nunca te esquecerei. Desde o ventre, eu tenho escrito o teu nome na palma da minha mão. Você crê nisso? Que o seu nome está lá escrito lá? Ele não é igual o pastor não, né Dani? Essa semana a Dani estava me ajudando ali, fazer um serviço ali que a gente está concluindo, e toda hora Bel. Aí na 15ª vez ela falou assim, eu não sou a Bel, eu sou a Dani. Eu tenho essas coisas, mas Deus não. Deus nem que ele precise olhar lá na palma da mão, ele fala assim, isso aqui é o Mateus. Os pedidos do Mateus estão aqui, ó. Um Deus vivo, tão certo como Deus vive. O que você precisa trazer essa afirmativa para a sua vida? No que você precisa? Qual é aquela dificuldade que muitas vezes está matando Deus na tua convicção?
Às vezes nós temos situações que aquelas situações elas se tornam tão maiores e tão mais grandiosas do que o poder de Deus, que aquilo ali começa a subjugar e a gente começa a diminuir Deus, e a gente tem que ser como Elias e falar assim: tão certo como Deus vive, essa enfermidade baterá em retirada, tão certo como meu Deus vive, essa causa na minha família vai bater em retirada. E você tem que exaltar o Deus real nas tuas vidas, não só ficar exaltando o problema. Elias, ele poderia muito ter falado, né? Ah, Deus, né? Como alguns outros, né? Enfatizaram o problema ali. Não, Elias, ele não enfatizou isso. O que ele fez? Ele enfatizou a grandiosidade, a autoridade. Existia autoridade terrena ali. Acabe, um homem mau, um homem perverso, um homem sanguinário. Mas o que ele fez? Ele usou da autoridade maior e ele deu uma chave sobre Acabe. E ele falou assim: eu não estou profetizando, eu não estou te afrontando em meu nome, mas tão certo é que é convicção. Coloca a mão no teu coração e comece a declarar isso para você, para gerar convicção. Qual é a causa que você precisa afirmar para você? Qual é a causa que aquilo ali muitas vezes você perdeu a esperança e fala assim: não tem jeito, não é da vontade de Deus. Muitas vezes a gente espiritualiza e fala: isso não é da vontade de Deus. Não, é da vontade de Deus sim. Se estiver no centro da vontade de Deus, tudo isso irá concretizar. Então declare para você: tão certo como Deus vive, tão certo como Deus é real, tão certo como Deus, Ele pulsa no teu coração, Ele vai desbaratar todo impedimento, Ele vai desbaratar todo levante, Ele vai desbaratar toda autoridade contrária a Deus. Nós quebramos toda idolatria, nós quebramos todo levante, todo impedimento da Tua palavra se manifestar nas nossas vidas. Que o Espírito do Senhor se manifeste através da nossa convicção, que o Espírito do Senhor se manifeste através do nosso declarar de fé. Nós temos fé, nós temos certeza, nós temos convicção, tão certo como o nosso Deus vive. Em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? O agir de Deus, ele tem que ser firmado nesses pilares, porque ele tem que gerar convicção. E convicção, ela é algo que vai gerar algo prático. O cristão, o mundo ele não se impressiona do jeito que o cristão veste, o mundo não se impressiona do jeito que o cristão fala. Já viu o crentez, né? Às vezes a gente tem aquelas falas, né, que a pessoa já identifica que você é crente, né? Mas isso não impressiona muito as pessoas lá fora. Sabe o que impressiona? E glorifica o nome de Deus através da tua vida, a transformação que está sendo gerada dentro de nós. O que impressionou Acabe ali foi a transformação que Elias, ele moveu ali naquele ambiente ali. O que transformou aquele ambiente foi a ousadia e a fé daquele profeta. E nós temos que ter isso em nossa casa, no nosso trabalho. Nós temos que ter essa ousadia para gerar transformação. Primeiro essa transformação sendo gerada em nós, e depois essa transformação vindo contagiar todos os ambientes onde nós estamos. Porque dificilmente quando você é transformado, quando você é impactado pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que você vai começar a exalar isso de tal forma que as pessoas vão falar assim: eita, há um tempo atrás eu te conhecia e você está totalmente renovado. Porque a fé, ela não pode ser uma fé só da porta para dentro da igreja, mas é uma fé da porta para fora, é uma fé no ônibus, é uma fé no trabalho, é uma fé na
fila do mercado ali, uma fé transformadora, uma fé que todos vão ver, reluzir na tua vida a transformação que está sendo realizada dentro de você. E a palavra do Senhor, ela fala de convicção. Nós estamos falando de uma fé, né, a palavra da fé, a manifestação, a proclamação da fé, ela gera o Espírito, ela transforma o Espírito e o ambiente nas nossas vidas. E quando nós vamos em alguns homens de fé, olha só a declaração de Jó, lá no livro de Jó 19:25, olha só, não precisa nem projetar, só vou ler. Jó 19:25, ele fala assim: pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Quem conhece Jó? Quem sabe da história de Jó? Quem tem medo de ler esse Jó? Quem não gosta de ler Jó com medo, fala assim: meu Deus, está repreendido, não quero ler não, só quero ler os milagres, as bem-aventuranças, as promessas. Tem gente que tem isso, tem medo de ler Jó. No começo também tinha. Mas olha só, Jó, em toda a sua diversidade, a declaração de convicção dele. O apóstolo Paulo, olha só o que o apóstolo Paulo fala, lá em 2 Timóteo 1,12, ele fala assim: por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo estava tranquilo aqui quando ele declarou isso, né? Ele estava nadando de braçada de tranquilidade. Não. Ele estava colocando a fé dele em prática. Ele estava fazendo uma declaração por convicção, não porque ele estava sentindo, não porque ele estava emocionado ali, não, é porque ele tinha convicção, o coração dele pulsava essa convicção, e ele fala assim: por essa causa também sofro. Mas olha só o que ele fala: mas eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo. Esse bem certo é certamente, é justamente contrário de dúvida. Ele não está falando assim: talvez, se tudo der certo, se a lua estiver favorável, se a maré estiver para peixe. Ele não fala isso, ele fala tão certo, certamente que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O depósito de fé que tem dentro de nós, ele precisa ser externalizado através de uma conduta prática, através de declarações no dia a dia, naquelas aflições, naqueles momentos onde as angústias vêm, assim como Jó, assim como o apóstolo Paulo, assim como Sadraque, Mesaque e Abidinego. Quem conhece esses três camaradinhas aí? Sadraque, Mesaque e Abidinego. E aí os camaradinhas vão lá e o que acontece? Aí qual é a declaração deles? Olha só, Daniel 3,17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Se Jó declara isso, se Paulo declara isso, se Sadraque, Mesaque e Abidinego declaram isso, por que nós não temos convicção suficiente para declarar? O que está faltando em nós para a gente exercer a nossa fé com convicção? Sem convicção não há transformação, sem fé não há transformação. E Elias sabia disso, que se ele não tivesse fé, ele seria um profetinha de Araque. Ele só teria título de profeta. Da mesma forma que se eu não tiver convicção, se eu não tiver fé, se a palavra que eu ministro aqui, ela não tiver a certeza de mudança, a certeza de transformação, eu vou ser um pastorzinho de Araque. Se você não tiver convicção, você vai ser um irmão de Araque. Se você não for um pai que tenha certeza do teu propósito, da tua missão, você vai ser um pai de Araque, porque se nós não tivermos essa convicção dentro de nós, nós não vamos transformar nem a gente. Imagine o ambiente. Mas, ao contrário,
Se você tiver a certeza, se você tiver a convicção, Jó, ele mudou a história dele. A palavra do Senhor fala assim, que Deus, ele mudou a sorte de Jó. Sabe por quê? Porque Jó não foi no conselho da mulher dele. Jó, ele declarou a maravilha do Senhor, mesmo diante da adversidade. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não foram conduzidos pela aquela situação ali. Que situação difícil, né? Que situação difícil, mas eles não foram conduzidos por aquilo ali. O que conduziu eles? A fé, a convicção, a certeza. E eu te pergunto, o que tem te direcionado? Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, lá quando nós lemos, ele pergunta assim, ó, onde está alicerçada a tua fé? É na lei ou na condução da fé que vocês aprenderam? Onde está condicionado o agir de Deus nas nossas vidas? O que nós temos buscado cada vez mais nesse exercício de intensidade? Por isso que a palavra do Senhor fala lá no Evangelho, lá ele fala assim, o reino de Deus é tomado por esforço, o reino de Deus é tomado por intensidade, o reino de Deus é tomado por convicção. Se nós não tivermos convicção, nós ficaremos fora do reino de Deus. Se nós não tivermos convicção, nós ficaremos de fora das promessas de Deus. Quando a gente vai lá no livro de Gênesis, lá quando, né, o povo lá ia fazer a travessia, fizeram a travessia e estavam para tomar posse de Canaã, eles pegaram os espias e falaram, vamos lá, traz aqui, que você me dá teu relatório aqui. E aí o relatório de 10 deles foi o quê? Essa terra é boa. Essa terra, ela mana leite e mel, mas nós somos como gafanhotos. Tem convicção alguma num relato desse? Tu convence alguém, alguém vai confiar, eu vou confiar uma promessa na mão de alguém que vai desperdiçar uma promessa dessa? Você acha que Deus iria confiar e o que aconteceu? Esses aí, ficaram para trás, mas teve dois homens valentes, que o relato deles foram um relato de convicção, um relato de mudança, um relato que acreditaram. Ele fala assim, aqueles homens lá verdadeiramente mana leite e mel, lá verdadeiramente é uma terra boa, lá tem gigante também, tem adversidade, mas com o Senhor nós iremos tomar posse dessa terra. A convicção que gerou milagre na vida deles, aqueles que não tiveram convicção vai ficando para trás. Eu tenho certeza que na tua caminhada cristã, muitas pessoas começaram com você cheio de empolgação, não foi? Né, Mateus? Você que é mais antigo aí, a gente já foi muito tempo na mesma liderança, né, Mateus e Tati? E quantas pessoas ficaram para trás? Por falta de convicção. Quantas pessoas que as tempestades deixaram para trás? Quantas pessoas que você que estava de fora falou assim, nem era aquela tempestade, era apenas um soprinho assim, e a pessoa ficou para trás. Por quê? Porque não tiveram convicção suficiente para se manter firme. Mas você até aqui tem se mantido firme, sabe por quê? Porque o teu coração está alicerçado nessa certeza, nessa fé, numa fé operosa, numa fé prática, não é só numa fé filosófica, não é só numa fé ideológica, é uma fé de concretização. Sabe por quê? Porque você já vivenciou milagres, você já teve experiências com Deus, você já viu a prática da tua fé gerar algo palpável, gerar algo que você sentiu gosto, e que cada vez mais a gente possa estar entrando nesse território da fé, numa fé de convicção. Por isso que lá em Hebreus 11 ele traz o conceito de fé, ele fala assim, a certeza das coisas que não se vê. E o nosso tema da nossa campanha é justamente os olhos da fé.
A certeza que os nossos olhos vão estar vendo, né, com olhar de fé. A certeza que os nossos olhos vão ver aquilo que a gente não tem visto ainda. E Elias, ele fala de algo muito interessante. Ele fala assim, perante cuja face estou. Ele fala assim, eu estou diante de Deus, desse Deus vivo, desse Deus real. Eu tenho presença, eu estou diante dele, eu tenho intimidade dele. Então a fé é justamente alicerçada num processo de intimidade com o Senhor, num processo de manuseio das armas espirituais. Quantas armas espirituais que Deus tem nos dado? Ele tem nos dado o jejum, Ele tem nos dado a oração, Ele tem nos dado o louvor. Eu vendo aqui a Lili louvando aqui, e eu falando assim, pensei, até falei com eles assim, a Sofia deve estar pulando ali já na barriga ali, louvando, levantando a mãozinha, cantando. O louvor é uma arma espiritual grandiosa. E nós precisamos louvar com intensidade, nós precisamos orar com intensidade, nós precisamos clamar com intensidade. São armas que nos foram dadas e tudo tem que ser exercido com intensidade, com força, com vigor. Porque isso é o exercício da fé. E isso muda o ambiente. Isso traz um realizar diferente. A gente não pode, uma coisa que eu falo muito, às vezes a gente gosta de terceirizar tudo. Às vezes a gente gosta de terceirizar a culpa, igual Adão jogou nas costas de Eva, né? A mulher que tu me destes, sempre tem que ser a mulher. Sempre tem uma mulher na história. A mulher que tu me destes, Adão ele terceirizou. Ele jogou no colo de Eva ali, porque ele não segurou a convicção dele. Ele não bateu no peito e falou assim, não, eu errei, eu fiz, ele jogou. Às vezes a gente terceiriza até a nossa fé. Às vezes a minha fé está alicerçada no João. Se o João orar, né, Vânia? Se o João orar, vai acontecer. Aquela oração de poder do Hansley. Às vezes a gente terceiriza para o irmão ali. Porque às vezes o irmão ele tem mais intensidade, ele exercita mais, ele é mais habilidoso. Por quê? Porque ele pratica mais a oração, e a oração sendo praticada gera mais fé, e aí a gente fala assim, fulano é cheio de fé, eu vou colar nele ali para que ele ore para o meu milagre acontecer. Faz isso não, irmão. Se você quiser ali ligar a tua fé, junto com fortalecer a tua fé, sim, mas não terceirize aquilo que Deus confiou para você lutar. As tuas lutas são tuas lutas. Nós somos uma igreja que nós lutamos juntos. Nós como igreja do Senhor, nós estamos aqui como um corpo de Cristo, nós estamos aqui como um povo alicerçado em fé, mas cada um tem uma luta individual. Cada um tem suas causas individuais. O bispo Rodovalho, ele fala muito disso. Existem guerras que eu ganho no meu quarto, só eu e Deus. Você tem dessas? Que ninguém sabe. Existem guerras que eu ganho com a minha esposa, orando eu e ela. Existem guerras que eu ganho na minha célula ali, com meus irmãos, com a minha família espiritual. Existem guerras que nós ganhamos como igreja, nós lutamos como igreja. Então existem fases, existem intensidades, mas que a gente não pode só pensar nessa estrutura maior. A minha célula, na igreja, e eu deixo terceirizado aquilo que, já viu lá, é o mais primordial, que é a nossa sintonia com o Pai. E aí falta fé, falta exercício de fé, falta intensidade de fé. Por quê? Porque os pilares estão fracos. E a gente precisa cada vez mais exercer isso, amém? Elias aprendeu a ter intimidade com Deus. Ele aprendeu a ter intimidade tão grande com Deus, e intimidade na acepção da palavra ali, ela é completa. Intimidade é dependência de Deus. Intimidade é ouvir o direcionar de Deus. Quando a gente vê depois aqui Elias lá, que ele enfrenta Acabe, ele fala isso, Deus fala assim, agora sai daí, vai para um lugar. E aquele lugar onde ele vai, ele foi
ele foi suprido pelos corvos. Mais adiante, Elias, ele foi alimentado por uma viúva que não tinha nada. Por quê? Porque ele tinha tão intimidade com Deus que ele era direcionado por Deus, Deus direcionava, e onde ele ia, ele falava assim, como que Deus falou para mim vir aqui, essa mulher não tem nada? E aí ele o quê? Ele declarava. Ele fala assim, vai lá, faz, conforme eu tenho dito. Vai lá, declara, faz, estabelece. Por quê? Porque a intimidade que nós temos com o Senhor, ela gera autoridade cada vez mais nas nossas vidas. Quando você tem intimidade com Deus, Deus ele está te revestindo, ele está trazendo legalidade espiritual sobre as tuas vidas. Da mesma forma que existe legalidade para o mal agir, para o mal entrar em ação, a legalidade espiritual para desbaratar tudo, para exercício da fé. E nesse momento eu te convido a se levantar.